explica para nós aí o que, que aconteceu, porque é um exemplo, não é só a história do processo, mas é um exemplo para apontar o quanto, né, numa situação de vício ou aparente prejuízo para uma defesa, inclusive a autodefesa também é garantida, não é só a defesa técnica, inclusive no júri mais ainda. É direito do réu no interrogatório trazer a sua versão dos fatos. E tem um caso aí que é diferente, queria que você contasse para o pessoal resumidamente. Foi um caso que aconteceu em Arinápolis, mais área do interior do Mato Grosso aqui. Eu fui defensor que fui lá fazer esse júri. O assistido ele era surdo e mudo, analfabeto, surdo e mudo. Então ele não sabia nem escrever o nome, nem desenhar o nome, não sabia nada, né? Foi conversado com o juiz, né, e falou assim, não tem como ele ir para o júri assim, né? Porque ele, como que ele vai se expressar? E a única pessoa que conseguia entender um pouco ele era um parente dele. Daí até teve uma discussão com o Ministério Público na época, falando assim, o Ministério Público não queria que o parente acompanhasse o interrogatório, porque poderia só falar a parte boa, né? E não iria falar a parte ruim. Daí, como era um júri que realmente teve grande repercussão no município, foi estabelecido que ele iria vir para Cuiabá, numa das penitenciárias aqui, e ia ter um professor de Libras que iria ensinar ele, pelo menos o básico das Libras, né? Ele ficou quase 4 meses em Cuiabá, tendo aula de Libras, quando foi o júri dele. Então, o júri inteiro foi eu com o professor de Libras ao lado, né, conversando com ele por sinais, tanto que no júri o professor de Libras falou assim, tem que usar um mínimo de termo técnico, né, porque ele ali os sinais de Libras para ele era reduzido, mas foi fundamental para que ele possa se defender no seu interrogatório, que tem natureza mista, né? Tanto meio de prova quanto meio de defesa. Ele estava sendo processado por homicídio com motivo fútil, meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Ele tinha esfaqueado o tio dele, num dia à noite, coisa assim. Daí, nesse dia do júri, ele pôde se expressar de forma melhor para os jurados o que realmente aconteceu. Daí ele, de uma forma até emocionado, né, que o professor de Libras estava conseguindo repassar para os jurados o que não conseguiu durante todo o interrogatório na fase do judicium causa. Ele conseguiu mostrar que o tio batia nele, o tio sempre espancou ele para ficar com o salário dele, que o tio tentava abusar da irmã dele, ele tentava se defender do tio. Então isso foi comovendo os jurados de tal forma que a nossa tese era absolvição, né? E como secundária, exclusão das qualificadoras. Não deu certo a nossa tese inicial da absolvição, não deu, mas retiraram todas as qualificadoras, tudo por 4-0. Pelo menos os votos que abriram foram os quatro. Os quatro foram não. Não sei se os outros três foi sim ou foi não. E ele foi condenado a 6 anos. Como ele já estava quase 8 meses fechado, né? Isso com recurso, com rese, com habeas corpus, não foi solto. O juiz não quis fazer a detração já na sentença, porque como ele ficou em Cuiabá estudando todo esse tempo, tinha que contar as remissões, botou ele no regime semiaberto. No dia seguinte, a MP juntou uma cota falando que não ia apresentar razões. Eu já fiz uma petição pedindo os dias remidos, os dias que ele ficou preso. Como ele era menor de 21 na data dos fatos, o tempo de prescrição já tinha dado. Eu sei que no final da história, ele, em menos de 4, 5 dias após o julgamento, a pena estava extinta e ele estava
estava livre, digamos assim. Mas E tudo por quê? a, Porque houve realmente esse professor de Libras, foi algo que apareceu no Conjur, né? Porque foi um júri bem complicado, assim, né? e é uma situação completamente atípica, porque, primeiro, eu já fiz audiência com um deficiente auditivo e mudo. A primeira ferramenta é utilizar a caneta, né? Papel e caneta. Você escreve, ele Sim, responde. Tem alguns mais estudados, né? É fácil, né? Numa cidade maior você tem intérprete fácil, é diferente da cidade do interior. Outras vezes ele lê bem a sua boca. Eu já fiz audiência, o cara ele não escutava, mas ele falava um pouco, né? Sem a perfeição, mas perfeitamente compreensível. Então falava devagar, ele fazia a leitura labial e respondia. Então estava muito claro pela resposta, né? No começo até pedi, ó, repete a pergunta para ver se realmente ele entendeu a pergunta. E ele repetia, né? Você me perguntou isso, responde, ele respondia. Agora nesse teu caso, né, como é que vai fazer? Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe não. se expressar, não sabe Libra. Aí, ou seja, ele chegou a aprender uma linguagem de sinais para poder ser ouvido e mesmo preso, né? Também o Estado auxiliou aí no fornecimento do professor. É algo diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Sim, foi assim, até nessa época ali, o Estado não queria fornecer um professor de Libras. Na época, o juiz lá de Arenápolis teve que entrar em contato com corregedoria, com secretaria de educação para conseguir isso, porque realmente se levasse ele nesse estado analfabeto total para o plenário do júri, a sua defesa ia ser totalmente deficitária, porque ele não ia conseguir se expressar, explicar o que realmente aconteceu naquele dia, que tanto que a família dele abandonou ele, né? Ele ficou todos esses meses preso, ninguém foi visitar ele. Quando a família dele viu ele no júri explicando o que realmente aconteceu, a mãe dele abraçou ele pedindo desculpa, o pai, porque ninguém entendia o que ele falava. Tanto que o professor de Libras se prontificou em dar aula gratuita para os pais também, para conseguirem ter o mínimo de contato com o filho. Mas foi um júri assim que marcou muito isso daí, a plenitude de defesa não é só o que está no papel, né? Ah, pode alegar isso, a B, C ou D. Não, a plenitude de defesa é muito mais. Que eu cito esse caso. Tivemos que mandar ele para Cuiabá, aqui em Cuiabá, ter aula, ter aula de Libras, né? Tentar alfabetizar ele. Ele, em 4, 5 meses, alguma coisa assim, o professor falou que ele equivale a mais ou menos uma pessoa que estivesse na terceira para a quarta série, né? Ele conseguiu pelo menos o início da sua alfabetização. Todos os documentos dele era digital. O sonho dele era renovar para conseguir escrever o nome dele agora. Isso que significa plenitude de defesa, né? Não é a plenitude de defesa, o próprio não fala, é plena, né? É ampla, É, né? sim, sim. A gente ainda tem mais uns 10, 15 minutos antes de te abrir para mais algum caos aí, que a gente possa extrair, né, a rácio desses causos que ajudam a gente a memorizar. Fica o convite terça, quarta e quinta da semana que vem, pela manhã, Liga Criminalista, 3 aulas de manhã, ao vivo, comigo e com o professor Fabrício, gratuito, online, sobre fazer um raio-x das oportunidades, dos caminhos do processo penal. No segundo dia, precedentes, o porquê que é importante estudar precedentes e como estudar precedentes, e no terceiro dia, preparação para audiência de instrução e julgamento. Eu acho que é essa a ordem, tá? Ah, daí, Marcos, dá tempo de mais uma ainda. Então, tem vários, né? Atuando no júri por muito tempo aí, né? Teve um caso daqui também, que foi de Várzea Grande.
Eu estava fazendo, eu sou defensor de Cuiabá, mas assim, quando precisa, Várzea Grande é uma cidadezinha colada, né? Para No quem não caso, conhece, é como se fosse uma cidade só, né? Cuiabá e Várzea verdade só, Grande aqui. é um rio que corta, né? Uhum. Então é tudo junto, né? Que o réu já estava preso, estava foragido há mais de 15 anos, né? Ele ficou preso pouco tempo, foi solto, isso há mais de 15 anos atrás, e ele foi embora morar no interior de Tocantins. Ficou mandado de prisão em aberto, ele foi preso agora, porque ele foi fazer a biometria, né? Então ele foi preso. Só que para conseguir recambiar ele de Tocantins, no interior de Tocantins, para Várzea Grande, levou quase um ano, né? Ah, Daí legal. foi, não conseguiam fazer o júri, porque tinha que estar o réu presente aqui, indo com habeas corpus, pedindo para o juiz, chegou o cúmulo, a gente falou assim, não, vamos fazer o júri virtual, bota ele lá mesmo, que não pode, né, ficar tanto tempo. Daí réu confesso, né, ele tinha matado o amante da esposa, né, com duas qualificadoras, seria motivo fútil e o que impossibilitou a defesa da vítima. Hoje não pode mais alegar legítima defesa da honra, né, em plenário do júri, né? Então, a nossa tese não era nem essa, era excluir as duas qualificadoras, mas aquela coisa assim, como que vai excluir as duas qualificadoras se ele deu 8 tiros, né? Tudo pelas costas ou nas costas, né? Tem um pouco daquela, né? O tiro foi nas costas ou pelas costas, ninguém sabe. Mas a gente foi em cima de jurisprudência, de doutrina, né? Do caso real ali, coisa assim. Eu sei que no final deu 4-3 para retirar a qualificadora motivo fútil e 4-3 para retirar a qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima. Em cima de jurisprudência da STJ que fala assim que desentendimentos anteriores entre as partes, né, autor e réu, afasta essa surpresa Utilidade. e afasta a futilidade. E o Conselho de Sentença acolheu a tese e isso fez com que 6 anos, né, atualmente ele já tinha mais de 70 anos, né? O processo ficou mais de 20 anos parado, quase, mais de 20 anos não, foi quase 18 anos parado, prescrição pela metade. Foi extinta a punibilidade ali mesmo, no plenário do júri, porque o MP se manifestou desde já que não iria recorrer, por causa da plenitude de defesa, por causa da soberania dos veredictos, o promotor mesmo alegou isso lá. E ele saiu pela porta da frente, só tendo que pegar o dinheiro para levar, para ele poder ir embora para o interior de Tocantins. Tanto que na hora dessa, acabou ali o júri, eu falei para ele, eu falei assim, não lembro o nome dele, o senhor vai embora como? Ele falou, eu vou ter que pegar dinheiro, eu tenho que comprar passagem do ônibus para ir embora. E foi aquela coisa assim, eu dei R$ 20, o promotor deu 10, o juiz deu mais 20, o policial deu 5, né? Foram fazendo uma vaquinha ali para ele conseguir seus R$ 100 para conseguir comprar uma passagem, comprar o lanche e poder voltar para a cidade dele. Mas também foi um júri bem legal, assim, que por causa dessas peculiaridades, assim. Eu tenho algumas perguntas que acabam passando aqui, eu estou voltando. Eu lembro que alguém perguntou do júri da Boate Kiss, né, não dá tempo da gente. O caso concreto a gente não pode falar, porque né, a gente não conhece o processo, mas pelo que a gente Tem que ter uma live ouve, de 5 horas para falar sobre isso. então,